Então, após a introdução do bloco anterior, vamos dar sequência aí na fraude contra credores e agora falando dos artigos que a gente tem para ver. Pois bem, então é o seguinte, o que vai ser a fraude contra credor? Eu emprestei dinheiro para alguém e esse alguém não me prestou garantia nenhuma. Não tem avalista, não tem fiador, não tem penhor, não tem hipoteca, como eu expliquei no bloco anterior. Minha única chance de receber minha dívida, se ele não pagar voluntariamente, é em cima do patrimônio dele. E ele agora começa a se desfazer do patrimônio dele. Ele doa a moto, ele doa o carro, ele coloca a casa em nome de outras pessoas. Vocês conseguem imaginar isso muito fácil? A gente falando de Brasil, imagina que alguém sabe que me deve, ou dinheiro que eu emprestei, ou uma ação indenizatória de algum dano que ele me causou. E aí ele também sabe que ele não vai ser preso. Ele sabe que não tem castigo físico. E o que ele tem que fazer agora é se desfazer do patrimônio dele ou colocar em nome de laranjas para que, quando vem a execução, para que quando vem a cobrança, eu não encontre bens. Por isso, fraude contra credor. Ele tinha patrimônio, o patrimônio dele responderia pelas dívidas e ele começa a se desfazer. Isso pode acontecer de forma gratuita, através das doações, ele começa a doar o patrimônio dele, muito comum. O camarada tem um carro, passa o carro para o nome do pai, passa o carro para o nome da mãe, passa o carro para a esposa, para um irmão, para alguém de muita confiança dele. Para quando lá na frente a dívida já estiver prescrita, o patrimônio retorna a ele. Ou então, também como eu adiantei no bloco anterior, ele começa a perdoar as dívidas. Ele tem dívidas para receber, e aí também vamos falar aqui um pouco da malícia do brasileiro. Não é que ele vai de fato perdoar as dívidas, não. Ele vai fazer pior. O camarada está devendo 100 para ele, ele aceita receber 50, mas combina com um cara para falar, olha, fala que eu te perdoei, que eu não recebi nada. E no papel a gente vai colocar isso, que foi um perdão, que foi uma remissão. No final das contas, é o credor, fora daquela relação jurídica ali, que sai prejudicado, que sai lesado. Então, sem mais delongas, vamos para a base legal, que é o que interessa. Aí, Direito Civil 2, nossa aula 10, e o terceiro e o quarto bloco já correspondem à aula 11. Fraude contra credores, vício social. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens, entendo aqui como doação, ou remissão de dívida, entendo aqui como perdão das dívidas. Se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Vamos falar um pouquinho aqui desse artigo. Transmissão gratuita, como adiantei na leitura. Exemplo, doação. Doação é gesto de pessoa nobre. Doação é gesto de pessoa que está sobrando patrimônio. Doação não é para o camarada que está devendo Deus e o mundo, ou que seja um credor só, e ele está se desfazendo daquele patrimônio, prejudicando o seu credor. Então, olha o que fala no final do artigo 158, poderão ser anulados. Não é nulo, é anulável. E quem é que vai poder fazer isso? Quem tem legitimidade para fazer isso? A gente já vai falar também. Remissão de dívida. Remissão está lá. Para quem não sabe o que é a palavra remissão e tem aí algum conhecimento do credo, está lá no final do credo. A remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Então, a remissão das dívidas, o perdão das dívidas. Também é um ato lesivo, por quê? O camarada não tem bens no nome dele, mas eu emprestei dinheiro para o Joãozinho, eu emprestei 20 mil para o Joãozinho, e eu sei que o Paulinho está devendo também para o Joãozinho. A minha esperança de receber a grana do João é Paulo pagando. João vai lá e perdoa Paulo. Ô Paulo, você não precisa me pagar nada não. Aí eu dou um grito, opa, peraí. Tem essa que você vai perdoar o Paulo não.
Você está me devendo. Que gracinha que é essa? Você perdoando o Paulo, você esvazia a chance de me pagar. É nulo esse perdão das dívidas? Não é nulo. Mas como a gente está vendo aqui, é anulável e pode ser feito pelo credor quirografário. E aí tem alguns doutrinadores que falam que esse ato não seria simplesmente anulável, não. Seria pior, seria um ato ineficaz, ainda que seja um ato existente, mas ele não irá produzir seus efeitos no mundo jurídico. E, afinal de contas, quem é o credor quirografário? Eu expliquei no bloco anterior, mas agora vocês vão entender melhor ainda. O credor quirografário, pode anotar no seu caderno, é o credor sem garantias. Não há um avalista, não há um fiador, não há um penhor, não há uma hipoteca. Ele não tem garantia nenhuma que ele vai receber. Então, por que esse nome quirografário, para vocês nunca mais esquecerem? Esse nome vem do latim. Quiro, em latim, é mão. Então, quando a gente fala, por exemplo, em quiromancia, que é o que a cigana faz, é a arte de ler as mãos. Quando eu falo lá na biologia, em quiróptero, são os morcegos. Já viu como é que é a asa do morcego? Na verdade, é a mão do morcego, os dedos alongados e entre os dedos membranas. Aquilo ali é a asa do morcego. Né? Qualquer semelhança com o Batman é mera coincidência. Mas um credor quirografário, ele só tem como garantia o aperto de mão. É a única garantia que ele tem, a palavra da outra pessoa, ou trazendo para o nosso bom direito civil, já que ele é um credor sem garantias, ele tem o patrimônio em geral do seu devedor para ser executado. Só que o devedor está dilapidando esse patrimônio, está esvaziando esse patrimônio e, com isso, frustrando as chances que um credor tem de receber. O ato é nulo? Não. É anulável e alguns doutrinadores dizem que é ineficaz. Vai existir, mas não vai produzir seus efeitos. E aí a gente vai falar, inclusive, em um outro artigo, diferenciando melhor essa questão do ato ineficaz. Mantendo, eventualmente, a transmissão de bens, mantendo, quando a gente for falar do artigo 159, a venda dos bens, porque a gente sabe que a fraude pode acontecer através de doação, mas também pode acontecer através de negócios onerosos, uma compra e venda, ou algo travestido de compra e venda, e que na verdade a gente sabe que não teve compra e venda nenhuma ali dentro. Então, para o credor quirografário, o patrimônio geral do seu devedor é a garantia do pagamento, é a esperança que ele tem de receber seu crédito. Se esse patrimônio está sendo esvaziado, como é que ele vai receber? Artigo 158 ainda, parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores, cuja garantia se tornar insuficiente. Então, vamos dizer que eu não era um credor quirografário. Eu era um credor hipotecário. O camarada pegou dinheiro emprestado comigo, eu sou um banco, ele pegou dinheiro emprestado comigo, uma quantia grande, uma quantia significativa, e ele deu a casa dele em garantia. Ele fez uma hipoteca. Só que acontece que a casa pegou fogo. A casa foi reduzida a cinzas. O que aconteceu com a garantia que eu tinha? Se perdeu. Se a garantia se perdeu, eu passo a me tornar algo equivalente a um credor quirografário. Eu não estou mais gozando do status de credor hipotecário. Então, nesse caso, se a garantia que eu tinha se tornou insuficiente, se ela se perdeu e o meu devedor começa a se desfazer do patrimônio dele, doando bens ou perdoando dívidas, eu também posso usar o 158 caput para anular aqueles negócios, para que eu possa avançar sobre o patrimônio dele, executar o patrimônio dele para satisfazer o meu crédito. Prestem atenção. Direito das obrigações é matéria do 3º e do 4º período, matéria que vocês vão ver no 2º ano da faculdade, inteirinho. É a relação entre credor e devedor. Se o credor não tem garantia, ele é quirografário. E a esperança que ele tem de receber é o patrimônio em geral do devedor, que na fraude contra credores, ele está simplesmente desfazendo. Repetitivo aqui, para fixar bem a matéria. Então, quem seriam os credores com garantia, como também eu já adiantei um pouquinho para vocês, vai ficar fácil essa lâmina do slide. Garantia real. A palavra real, eu falei para vocês que tem a ver com coisas. Então, pode ser o penhor e a hipoteca. Penhor recai sobre bens móveis,
o devedor ofereceu um bem móvel dele, pode ser um carro, pode ser uma lancha, para pagar a dívida. Caso ele não pagasse aquilo, eu executo o objeto da penhora, vai a leilão para satisfazer o crédito, ou, como no exemplo que eu acabei de falar do banco, a hipoteca. Não pagou a dívida, o banco não vai ficar com a sua casa, mas ele vai levar a leilão. E existe a garantia pessoal, que pode cair na prova para vocês com um nome horroroso, chamado de garantia fidejussória. Cai assim na minha prova, cai assim na prova da ordem, pode cair em prova de concurso. Então agora vocês já sabem que garantia fidejussória, anota no caderno, também é a garantia pessoal. Aval e fiador. A diferença do avalista é que ele serve de garante de uma dívida que tem por natureza bens móveis, como o dinheiro. Quando você pega dinheiro no banco emprestado e o banco exige uma pessoa para ser o garantidor, a gente não vai falar aqui no fiador, a gente vai falar num avalista. Fiador é quando a dívida tem por origem uma relação sobre bem imóvel, como a gente tão bem conhece sobre a locação. Pode ser locação residencial, pode ser uma locação comercial. Então, eu aluguei uma casa ou eu aluguei uma sala e precisou de um fiador, ele é o meu garantidor. Caso o fiador morra, aplica-se aí o parágrafo 1º. A garantia que existia se tornou insuficiente ou deixou de existir. E se o devedor principal começa a se desfazer dos seus bens, aquele credor que tinha um fiador como garantidor do pagamento da dívida, não tem mais. E se ele começa a perceber que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio ou está perdoando os créditos que ele tem para receber, eu estou sendo prejudicado com isso, eu, credor. Então, alinhando aí o caput do 158, com o que eu acabei de explicar no parágrafo 1º, dá para entender um pouquinho melhor a fraude contra credores. Garantia insuficiente? Tá bom. Eu era um credor quirografário? Não. Eu era um credor hipotecário? Eu era um credor que tinha um fiador. Mas se essa garantia se tornou insuficiente ou deixou de existir, eu vou receber o mesmo tratamento de um credor quirografário, porque agora eu estou sem garantias ou elas se tornaram insuficientes. Ainda no artigo 158, nós temos aí o seu parágrafo 2º. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Aqui é mais um exemplo de como eu falo que o Código Civil é escrito de uma forma, às vezes até para desanimar a gente da leitura. Vocês, assim como eu, vêm de uma cultura informal, lendo aí gibis, assistindo filmes, ouvindo músicas, uma linguagem por demais informal, e de repente se deparam com um Código Civil que fala num formalismo que muitas vezes a gente não entende o que ele está falando aqui, e ele está falando uma coisa que é tão óbvia. Para que eu possa requerer a anulabilidade por fraude contra credor, eu tenho que já ser credor quando o devedor começa a se desfazer do patrimônio dele. Então, se o credor de hoje ele já é credor, e para eu falar que eu já sou credor, a dívida tem que ser líquida, a dívida tem que ser certa e a dívida tem que estar vencida. Para eu falar que eu já sou credor e que eu posso exigir o meu crédito, eu tenho que saber o que o cara está devendo. Isso é a dívida certa. Eu tenho que saber o quanto ele está devendo. Isso é a dívida líquida. Dívida líquida não é a dívida molhadinha. Dívida líquida é aquela que eu conheço o seu valor. E a dívida tem que estar vencida. Porque com as exceções do artigo 373 do Código Civil, eu não posso cobrar uma dívida antes do vencimento. Venceu, não foi paga. Sei o que é, sei quanto que é, ela já se torna exigível. Isso aconteceu hoje. Um camarada não me pagou hoje. Ele é devedor e uma coisa, ele está inadimplente. Inadimplente qualquer pessoa pode ficar. Inadimplente, esqueci de pagar uma conta hoje, eu estou inadimplente. O problema lá do artigo 158 é o devedor se tornar insolvente. Inadimplente, não paguei. Insolvente, não paguei, não tenho condição de pagar, o meu patrimônio não é suficiente para responder pelas minhas dívidas, pelas minhas obrigações. Então, se
hoje eu sou credor de uma dívida líquida, certa e vencida, e a partir da manhã o devedor começa a se desfazer do patrimônio dele, eu já posso entrar com a fraude contra credores. Porém, se ontem o meu devedor ele se desfez do patrimônio todo dele, hoje ele contraiu uma dívida comigo, essa dívida venceu daqui a alguns meses, eu vou poder requerer a anulabilidade dos negócios que foram feitos antes mesmo dele contrair a dívida comigo? Não, não vou. Por quê? Porque eu ainda não era credor dele. Então, aqui exige uma anterioridade do crédito para que eu possa falar em fraude contra o credor. Requisitos, então, o crédito quirografário ou garantia insuficiente. Continua valendo aqui no parágrafo 2º. Insolvência do devedor é o eventus damini. E aí, a quem discuta se eu tenho que ter o animus nocendi, a intenção de prejudicar, a intenção de lesionar. Bons doutrinadores dizem que não. Basta que o camarada desfaça do seu patrimônio ou que saia perdoando dívidas para configurar que ele já está lesando aí o eventus damini. Damini de dano. Quem é que está saindo com dano? Quem é que está sendo prejudicado? O credor. O credor quirografário, que não tinha garantia nenhuma, ou o credor cujas garantias se tornaram insuficientes, e agora o devedor saiu por aí como São Francisco de Assis, doando seus bens aos pobres, perdoando as dívidas que ele tinha para receber. Não, peraí, meu filho, primeiro você está me devendo, depois você vai ser nobre, depois você vai viver aí como um Brahma, né? Na cultura hindu, só vai se alimentar do que couber na sua mão, vai viver errante, que bonito. Depois que você pagar todo mundo que você está devendo, você vai viver essa vida de iluminação. Antes disso, não. E mais especificamente sobre o parágrafo 2º do artigo 158, há de haver a anterioridade do crédito diante da fraude. Primeiro, a dívida se torna líquida, certa e exigível, está vencida. E depois o cara começa a se desfazer do patrimônio dele. Ou perdoar dívidas. Aí eu posso falar que ele está me fraudando, que ele está fraudando o credor. Então, a gente tem aqui o artigo 159, que vai falar da possibilidade também de fraude contra credor, não apenas nos negócios gratuitos. O que eram os negócios gratuitos? A doação e o perdão das dívidas. Por que gratuitos? O camarada está doando sem receber nada em troca. O camarada está perdoando uma dívida sem receber nada em troca. Ou aparentemente está fazendo isso. O que o artigo 159 faz aqui para a gente é estender essa hipótese para os negócios onerosos, como, por exemplo, uma compra e venda. E a gente sabe que essa compra e venda, muitas das vezes, ela é mascarada, ela é maquiada. E aí, para proteger o credor de eventual má-fé do devedor, então tá, se eu doar o meu carro para o meu pai, eu estou dando muito na cara que eu estou fazendo aquilo para fraudar o credor, como diz o artigo 158. Já sei, é brilhante. Vou agir na lacuna da lei. Vou agir na brecha da lei. E, em vez de doar meu carro para o meu pai, eu, devedor, vou vender meu carro para o meu pai. Uma coisa é o carro, uma coisa é uma casa. Um bem móvel que eu sei onde é que está, com quem que está. Uma coisa é uma casa, que é um bem imóvel, então ela está ali paradinha, não sai correndo, não foge. Agora, dinheiro. Cadê o dinheiro que você recebeu da venda do carro para o seu pai? Eu já gastei. Dinheiro voa. Né? Dinheiro na mão é vendaval, já diria. Uma música por demais antiga. Então, para proteger o credor, no artigo 158, nós podemos derrubar os negócios gratuitos. E no artigo 159, o credor quirografário ou de garantias insuficientes pode também requerer a anulabilidade dos negócios mesmo onerosos, como, por exemplo, a compra e venda. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Por quê? O que o camarada vai falar? Não, eu estou comprando de boa fé. E eu não sabia que Joãozinho estava te devendo. Eu, Paulinho, estou comprando aqui a moto do Joãozinho
paguei o preço para ele, o que ele fez com o dinheiro não sei, mas eu estou agindo aqui de boa fé. Mas espera aí a importância de analisar o 159. Se Joãozinho já é manjado, se todo mundo já sabe que Joãozinho está devendo Deus e o mundo, e eu vou lá e compro a moto de Joãozinho, espera aí, rapaz, a chance que tem de um credor vir em cima desse negócio é grande. Ah, mas eu não conhecia a lei. Queridinhos, depois estudem a lei de introdução ao Código Civil, que há muito tempo não se chama mais assim, é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, é a LINDB. Para quem tem um vadimeco aí, ela está exatamente anterior ao Código Civil. Antes de começar a falar do Código Civil, vocês têm a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá vai estar falando que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, porque alega que não conhece a lei. A lei é pública, ainda que ninguém aqui fique lendo o Diário Oficial. O contato de muitos de vocês com a lei foi aqui na faculdade, mas a lei vai para todo mundo, você conhecendo ou não conhecendo ela. Então, aqui, no artigo 159, se o devedor é um cara que já está manjado na praça, ele está cheio de ação no fórum, cheio de título dele protestado, nome negativado na SPC e Serasa, é o que chama aqui de notória, a insolvência notória. Então, meu amigo, não faça negócio com essa pessoa, não. Porque mesmo no caso de compra e venda, está arriscado os credores virem em cima e requererem a anulabilidade desse negócio jurídico. Então, geralmente, o que acontece é um acordo para fraudar. O Joãozinho está devendo dinheiro para mim, o Joãozinho tem uma moto, o Joãozinho passa a moto para o nome do pai. E para não dizer que foi uma doação, ele assina um recibo. Ele assina lá o DUT da moto, falando que vendeu a moto por 10 mil reais, sendo que ele não recebeu nenhum centavo. Cadê o dinheiro, Joãozinho? Ah, já gastei tudo. Ué, peraí, já gastou todo? Não, vamos desfazer esse negócio. E como é que fica o pai? Ou como é que fica aquele terceiro que participou da história? Se entende com o Joãozinho. Joãozinho já devia para Deus e o mundo e todo mundo sabia disso. Foi fazer negócio com o Joãozinho, risco seu. Agora está desfeito o negócio, cobra de Joãozinho o crédito dele. Então eu tenho a participação de um terceiro aqui, questionável se ele agiu ou não agiu de boa fé. Por isso o 159 amarra, falando que esse terceiro sabia ou deveria saber da condição de insolvência notória do devedor que está negociando com ele. Eu tenho aqui o chamado, em latim, consilium fraudis, que é o consenso para fraudar. Há um acordo para que haja uma fraude, e isso, de uma previsibilidade objetiva, acaba lesando eu, credor, que aparentemente não tinha nada a ver com aquela venda, mas aquela venda me prejudica, porque é o patrimônio do meu devedor indo embora, e no lugar daquele patrimônio entrando um dinheiro que não vai aparecer, um dinheiro que ele com certeza vai alegar que já gastou. Está aí o consilium fraudis, o consenso para fraudar. E o Código Civil não bate palma para condutas de má fé. O artigo 160, então, eu guardo aí para um terceiro bloco. Vamos encerrar esse segundo bloco aqui. E daqui a pouco eu volto com o artigo 160 para a gente dar sequência na matéria fraude contra credores. Até já.